único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Bispo Luiz, está com a palavra. Graças a Deus. É bom a gente estar louvando, né? É bom a gente estar num ritmo, né, de adoração a Deus. Mas é bom nós vigiarmos também na hora, né, irmã? Não é verdade? Porque nós não sabemos o que Deus vai fazer a cada momento, em um momento de adoração ao seu santo nome. Eu queria estar fazendo leitura nessa hora, aleluia, de uma passagem que diz em Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 3, a partir ali, aleluia, do versículo 18, glória a Deus, ao versículo 21. A palavra nos faz entender a responsabilidade que eu e você temos de falar para a pessoa acerca do seu caminho. Ali em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Louvado seja Deus, é uma passagem muito conhecida do povo de Deus. Aleluia. É uma passagem muito explanada pelos pregadores, né? Pelos ministros do Senhor, porque tem falado de maneira... Capítulo 3, versículo 18. Que nos tem feito, sabe, assim entender a importância de advertirmos aqueles que estão a ponto de destruir suas próprias vidas. E a Bíblia, ela te chama essa responsabilidade. Algumas pessoas, elas entendem que o dever de você livrar pessoas, né, assim, de um caminho que vai fazer que ela venha perder a salvação dela ou a vida dela. Talvez algumas pessoas pensam que é dever somente assim das autoridades, né? Assim, da área. Exemplo, um médico, um bombeiro, um policial, ou qualquer uma outra autoridade que está dentro daquele ofício que está acontecendo a situação. Aí a pessoa talvez pensa que o dever é só daqueles que estão, né, incumbidos. Não, o dever é de todos que conhecem a verdade, né, que estão livres. Olha o que diz no livro de Ezequiel, no capítulo 3, a partir do versículo 18. A palavra de Deus narra dizendo assim, ó: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisarem ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá,
porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Amém? Sabe, a Bíblia ela nos faz entender a responsabilidade que cada um de nós temos em livrar as pessoas de tragédia. Sabe? Esse texto aqui fala especificamente do atalaia de Israel. O que é um atalaia naqueles dias, naquele tempo? Sabe, atalaia era uma pessoa que ficava de vigia a noite inteira para observar a chegada dos inimigos, né? Ele não podia tosquerejar, ou seja, piscar os olhos, e tampouco cochilar, né? Ele tinha que estar atento. É como uma mãe que presta atenção, né, nas ações de uma criança, que ela sabe que a qualquer momento ela possa mesmo assim se machucar, não por vontade, mas por falta de advertência, aviso, porque ela ainda não entende, né, a natureza de determinadas situações que podem ir contra a vida dela. Então é um dever, é a obrigação daquele que tem em si, sabe, a maturidade, o entendimento do que pode ocorrer com a alma inocente, né? Com a alma pecadora. Israel naqueles dias de Ezequiel estava travando as batalhas, né? Estava já entrando em cativeiro, a verdade era essa, prisão, né? Então o povo tinha que vigiar. E aí vem o conselho, a ordem de Deus para aqueles que se encontravam nessa posição de guarda noturno, né? De vigia, acerca do que poderia acontecer se alguém cochilar na trincheira, por onde o inimigo passa para tomar a cidade. Isso me faz entender aqui, nessa hora, que alguns estavam despercebidos, estavam agindo de maneira errada. Então Deus, ele usa o profeta Ezequiel, né, ali o homem de Deus, para advertir aqueles que estão encobrindo o erro, né, daqueles que não estão vigiando. Ô, abençoada, glória a Deus, aqui ó, tudo vazio aqui. Aí a Bíblia nos faz entender que aqueles que estão assim errando, né, estão falhando, precisa ser o quê? Despertado. Deve ser avisado, porque Deus deixou um aviso, ó. A alma que pecar, essa é o quê? Morrerá. Então, sabe, tem consequência, sabe, irmã Neuzinha, sabe, Marcelo, ó, tem consequência que não tem como evitar. Se você jogar um ovo no chão, ele vai quebrar. Ele vai estourar porque ele não foi projetado para aquilo. Entre aspas, a não seja que aconteça um milagre. Fora isso, a consequência ela é certa. Ele cai e quebra. Fora disso é milagre. Quando Deus fala aqui no versículo de número 18, dizendo assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu o avisares, né? E tu não quer avisares, nem falares para salvar, ou seja, para avisar o ímpio acerca do seu caminho, né, mal,
para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Você vê que Deus ele é bem claro. Ele diz assim, ó, quando eu disser o que? Ao ímpio. E quando Deus fala que o ímpio vai morrer, ele fala o que? Diretamente com o ímpio? Ou com a pessoa? Não. Deus ele usa pessoas para falar com pessoas. Deus não vai falar contigo TED a TED, porque senão você vai ficar o quê? Fulminada, né? Porque aquele que entende, né, aleluia, que pode falar com Deus sem intermédio de instrumento de Deus, que são os seus profetas, né? Seus servos, suas servas, ele está se enganando, porque ele não consegue, ele não vai entender. Ele vai ser fulminado, sabe por quê? Porque a palavra diz que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus, ele é, sabe, a estrela da manhã. Aleluia. É muito forte. Tu consegue olhar para uma estrela da manhã? Qual é a estrela da manhã que a gente consegue enxergar? Quando acordamos 6 horas da manhã. Qual é o sol? Qual é o sol? Qual é a estrela? O sol. Você vai conseguir olhar o sol? Não. Ainda que você bota um óculos escuro, você não vai conseguir contemplar o tamanho, entendeu? Da sua grandeza. Mas a grande verdade é que Deus ele vai usar alguém para falar comigo, para falar contigo. Deus ele não vai simplesmente ignorar a sua iniquidade, a sua prática que vai te levar à morte. Deus não vai ignorar, Deus ele vai avisar. Tu acha que Deus vai ver alguém ponto a perder a própria vida e não vai usar um dos seus profetas para falar? Você entende que pessoas morrem sem antes de ouvir a palavra de Deus? Todos eles, minha esposa, que morrem tanto em acidente como em qualquer outra fatalidade nessa terra, eles ouvem pela última vez a palavra de Deus, ainda que seja pela boca de um camponês, de um iletrado. Porque a Bíblia ela diz que aquela pessoa que não fala para outra pessoa a respeito do seu mau caminho, a Bíblia diz que ele vai querer o sangue, ou seja, vai cobrar aquela alma daquela pessoa que foi incomodada por Deus para falar e não falou. Mas por que essa conjunção verbal? Ó, você tem que falar, porque se não falar, você paga o pato. Porque existe uma coisa chamada em nós, que é o livre arbítrio, para você decidir o caminho que você quer seguir. Ainda que o caminho seja enganoso, você decide. Uma pessoa diz para você, ó, essa estrada aqui tem 100 milhões, essa estrada aqui tem 50 milhões, e essa estrada aqui não tem nada. Uma dessas três você vai escolher. Aí talvez alguém fale assim, mas quem vai escolher uma estrada que não tem dinheiro nenhum? Quem é que vai escolher? O limpo, o puro de coração. Porque o limpo, o puro de coração vai falar assim, pô, esse 100 milhões aí não é meu, eu não quero passar por ali. 50 milhões também aí não é meu. Eu vou por aqui que não tem nada. Eu conquisto as coisas como? Trabalhando. Então, sabe, tem pessoas que entendem que as pessoas morrem por morrer e acabou. Não. Existem pessoas, sabe, que entendem que Deus vai vir até a ela e vai falar TED a TED com ela. Não é dessa maneira que acontece. Deus sempre vai usar homens e mulheres, servos e servas dele, para falar contigo a respeito do seu mau caminho. Ele continua falando no versículo 19.
Ele diz assim, ó, mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Assim, sabe, eu vejo muitos, sabe, homens e mulheres de Deus se mutilando espiritualmente, né? Sofrendo, sabe, fisicamente, espiritualmente, porque avisou, porque usou toda a arma que tinha, o conhecimento teológico, os tempos de prática, né, de serviço no Senhor, para impedir que uma pessoa fizesse uma tal situação, e no final a pessoa não quis ouvir, fez e morreu. Então aquele homem, aquela mulher de Deus, ela fica arrasado, achando que agora Deus não usa mais ela, entendendo que Deus agora não ouve mais a palavra dele. Olha, escuta só, a Bíblia diz para você avisar. Você não livra ninguém, você não tem o poder de mudar nada. Quem tem o poder de mudar é quem ouve. Por quê? A Bíblia diz o quê? A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí você ouve e você toma posse daquela palavra. Aí o que acontece? A fé, ela faz um milagre acontecer. Mas a pessoa que estudou muito, que fez muitos cursos, que participou de muitos seminários, muitas experiências, quando ela se passa por uma experiência dessa, ela se sente inútil. Ela diz que Deus não está o quê? Se agradando. Aí o crente, ou o servo, ou a serva do Senhor, começa a se automutilar. Mas a Bíblia diz que a salvação é o quê? Individual. Você não pode salvar ninguém. Você pode apresentar a salvação para alguém. Porque quando tu apresenta, aleluia, assim, uma pessoa para alguém, digamos que você chega, aleluia, e você é do sexo masculino ou feminino, seja lá como for, e você, vice-versa, não chega num lugar e apresenta uma outra pessoa. A pessoa que está contigo, ela vai decidir sim ou não. Você não vai obrigar ela a gostar de quem ela não gosta. Apesar que há muitos anos atrás foi assim, né? Os pais falavam, tem que casar com fulano, vai casar com fulano. É verdade. Eu, graças a Deus, não cheguei nessa época não. Eu sou de 73, mas quem é mais, né, ancião, acho que chegou a pegar aquela época, né? Que o pai e a mãe falavam assim, ó, tu vai ter que casar com fulano. Senão você não mora mais na minha casa não. Voltando à palavra, a Bíblia diz, sabe, amados, que Deus, ele diz assim, se tu não avisares, né, certamente ele o quê? Morrerá. Olha, você vai ver que uma pessoa que fazer algo errado, qual é o seu dever? Avisar. Avisar. Você tem que chegar e falar assim, ó, não vai, não faz. Esquece isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa pessoa, ela vai morrer. Tem pessoas que têm medo de falar a verdade, sabia? Tem pessoa da minha família que foi assim, morreu, mas avisaram ele. Avisou na igreja, Deus é amor. Orou, né? A minha filha, aí, não pode conta. Para não atrapalhar essa pregação. Acho que teve uma queda de luz aí, tu viu? Um pouquinho. Ou teve queda ou chegou. Vamos ver. Desliga a luz. Desligou o quê? O notebook. Vai dar hora. O quê? Desligar o notebook. Não, estou falando que deve ter chegado. Aí a Bíblia ela diz que você e eu temos o quê? A obrigação de avisar os que estão indo para caminho de morte. Caminho de morte. Porque
aqueles que estão indo por caminho de morte, eles precisam ser avisados. Mas muitos têm medo de falar a verdade. E depois, alguns ficam sofrendo mesmo, por remorso, mas outros por falta de entendimento. Por quê? Porque quando tu fala, quando você, sabe, mostra para aquela pessoa, e aquela pessoa, ela chega ao fim da sua caminhada, ela morre, o que acontece? A Bíblia, ela se cumpre na sua vida e na vida daquela pessoa. Porque quantas pessoas, gente, estão assim sofrendo porque pessoas ignoraram os seus conselhos, os seus avisos. Deus, quando Ele fala que semelhantemente, né? Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá. E sua justiça que tiver praticado não será lembrada, mas o sangue da tua mão requererei. Ou seja, Deus, ele é tão sábio, tão justo, que ele coloca o justo e o ímpio em uma condição só. De quê? De obediência. Tanto o ímpio, tanto o descrente como o crente, se quando Deus advertir, falar e não obedecer, a Bíblia diz o quê? Que morrerá. Mas nas condições do justo, que viveu ali piamente, que viveu aquela vida, sabe, de honestidade, a Bíblia diz que as suas, o que? Justiça não será o que? Lembrada. A sua justiça praticada não serão lembrada. É mais ou menos assim, quer ver? Ó? Tu está 20 anos como professor de escola dominical, mas chega um belo dia que Deus usa alguém para te advertir da sua falta, entendeu? De atenção ou de obediência na sua obra, e você ignora. Aí quando tu morre, a Bíblia diz que as suas obras, ou seja, sua justiça não serão lembradas. Você não vê? Não precisamos ir longe para entender esse mistério que está na Bíblia, não. Lembra de pessoas aí que morreu há 10, 15 anos atrás? Lembra do que ela fez? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Se você perguntar alguns nomes que ergueram os bustos, que já até sumiram em cada localidade dessa comunidade, ninguém vai se lembrar. Os nomes dos pastores que botaram um busto aqui na Praça Arthur Simão, Praça da Concórdia, lá no Fundão, lá no Azul. Não tem nem mais Bíblia, eles arrancaram tudo. Porque eles botaram Timônio, se não me engano, né, Dourado. E o negócio está tão difícil que já arrancaram tudo. Já roubaram tudo. Agora, os nomes que colocaram lá, alguém lembra? Não lembro. Passou. Entendeu? Então nós entendemos, já está terminando já a palavra, ó. Então nós entendemos, né, glória a Deus, que o cristão, ele tem uma maneira de ele ouvir a voz certa de Deus, sem ele, sabe, ficar com medo de falar a verdade.
Aleluia. Um exemplo. Jeremias, considerado um profeta chorão, não é isso? Um profeta que tinha medo. A Bíblia diz no capítulo 33, no versículo 3, assim, ó: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Olha aí. Então você vê que nos dias de Jeremias, Deus traz uma palavra para ele dizendo, ó, clama a mim, né, que eu, o que? Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Então, Deus, ele pede uma ação mais ousada daqueles que querem entender da sua voz. Jeremias ouviu disso dele, porque talvez, nos dias de Jeremias, o povo estava vivendo numa miséria, sem como prosperar, tudo era roubado, tudo era destruído. Então Deus fala para Jeremias, ó, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabe. Então tem coisas que tu só vai saber quando tu fazer essas práticas de clamar ao Senhor. Em 2 Crônica, não foi diferente. Quando o rei Salomão, né, ele termina o templo da casa do Senhor, e ali vem a seguinte, né, palavra, ali em capítulo 7, 15, muito conhecido da igreja do Senhor, vem a palavra que Deus diz para Salomão, que diz assim: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, se você não fizer prática de clamar, de orar a Deus, algumas coisas ficam esquisitas mesmo na sua vida. Que você não entende a voz de Deus e você não conhece, muitas das vezes, os que vêm em nome dele. Porque ele diz para Jeremias, clama a mim, e ele diz para Salomão, ouvi a oração deste lugar. Ou seja, Deus se agradou da obra que Salomão fez, prometido ao teu pai Davi, de construir um templo, de restaurar o templo da casa do Senhor. Sabe, quando a Bíblia diz para clamar e orar, a Bíblia dá para você ter ousadia diante de Deus, de você se lançar diante de Deus, aleluia, sabe, com certeza que Ele é poderoso para te responder. É como um pai com um filho, uma mãe com uma filha. Há uma conexão de entendimento. Em Mateus, capítulo 18, 20, nos dá certeza que ele ouve a oração, que é feita o quê? Por uma multidão que está na vigília? Não. É o quê? Por uma quantidade de pessoas reunidas num lugar de 100, 200, 400, 500? Não. Deus, Ele nos faz entender que basta somente estar 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Que coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Evangelho de Mateus 18 diz assim, ó, no versículo,
19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha aí, que coisa linda. 2 ou 3 reunidos o quê? Em nome dele. Então Jesus, ele faz entender que não é multidão, não é aglomeração, é atitude, concordância, união. União o quê? É 100, 250 pessoas? É uma multidão? Não. União é quando há concordância no mesmo assunto. Às vezes tem 100, mas nem todos estão concordando. Às vezes tem 250, 30, mas não estão concordando. Verdade. Você não vê que há muita rebelião, muita guerra dentro da casa do Senhor? Verdade. Porque o pastor está pregando, mas tem 50 ligados, mas 30 contra. Verdade. Entendeu? Uhum. E a Bíblia ela fala sobre isso. Se você vê alguém errando, você tem que advertir. Senão, Deus põe diante dela, ou diante dele, ou diante daquela pessoa, um tropeço. É o que diz a palavra. E ele morrerá no seu pecado, mas no sangue dele, eu vou cobrar você, porque tu não avisou. Mas se tu avisou, você está salvo dessa cobrança. Eu já passei por essa experiência, muitos já passaram, de passar por uma pessoa e não ir falar o que Deus manda. Falecido Luiz Peixeiro, me lembro muito bem. O caso mais nítido, né? Que eu guardo, porque foi muito real, foi muito forte. Um belo dia eu passando pela feira, e ele era peixeiro, cortando peixe lá, e eu olhei para ele, eu vi a cara dele como uma caveira. Meu Deus. O rosto dele era como uma caveira. Jesus. Tem guarda-chuva aí, tu vê com guarda-chuva? Tem ele, cheira a cabeça não. Meu Deus. Chuva. A pessoa que estava conversando com o Luiz, falecido Luiz Xará, olhando assim para ele e olhando para mim, e falou, realmente, ele está bem com uma semelhança de enfermo mesmo, doente, não está legal não. Porque quando eu vim para comprar peixe com ele, a semelhança dele era como de uma caveira. Mas ele estava doente? Estava. Mas quando eu cheguei perto dele, o rosto dele estava tipo ressecado. Meu Deus. Mas de longe, quando eu olhei, eu vi uma caveira. E eu parei para comprar o peixe, que era um dia de folga minha, no sábado, ainda eu era motorista de ônibus, congregava lá em Vera Fazenda ainda. E ali, eu olhando para ele conversando com aquela senhora, e ele falou, e aí, Xará, vai levar o que hoje? Eu falei, vou levar isso. Eu falei para ele, Luiz, tá legal, você tá legal? Tá assistindo alguma coisa? Aí ele, Xará, seu amigo não tá legal não, tô meio aí, né, mais rico aí, esfriado, mas não vou, segunda-feira eu vou no hospital. Falei, é mesmo, Luiz? Poxa, cara, ó, domingo eu vou lá te fazer uma visita. Não, vai sim que eu vou te aguardar. E isso foi no sábado. Chegou o domingo, eu fui para a casa do Senhor. E aí, chegando em casa, me descuidei e não fui visitar ele. O tempo passou. O que aconteceu? Um belo dia eu passando lá embaixo, onde que ele morava, onde tem uma Assembleia de Deus, e o irmão dele parado na porta lá da igreja, eu perguntei para ele, e aí, como é que tá? Tudo bem? Ele, tudo bem. E o seu irmão, como é que tá ele? Ah, ele tá bem, tá em casa ele, Ele tá morando lá onde? Lá no Mangue ainda? Falou, não, tá morando lá em Auma. Quando ele falou isso, a ficha caiu. Foi como se eu tivesse levado a facada no coração. E isso me
deu uma lição até nos dias de hoje. Eu fiquei muito para baixo mesmo naquele dia. Por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, quando leva as coisas a sério, ele não deixa passar despercebido aquilo que Deus mostra e fala com ele. Doe a quem doer. Se mandou falar, fala. Não te tacar pedra? Não tira na cabeça não. Tacaram pedra em Estevão. O que aconteceu? Aconteceu que depois desses dias, eu entendo que eu tenho que falar independente do que vai acontecer comigo. O Estevão, segundo relata Atos dos Apóstolos, tacaram pedra nele, porque ele falou a verdade. Lá em Gênesis capítulo 37 em diante, aleluia, a Bíblia diz que José foi abandonado, jogado na cova pelos seus irmãos por falar a verdade. E por aí vai. Todos que falaram a verdade foram ali, de alguma forma, atingidos. Mas por quê? Porque não negou a verdade. Tu está disposto a pagar o preço para falar a verdade? Para viver a verdade? Então, é isso que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Não adianta as pessoas apontar o dedo e te chamar de Bezebu, como chamaram Jesus, por ele falar a verdade, por ele pregar a verdade. Não adianta as pessoas se questionarem e falar, aleluia, que você não prega a verdade porque não concordam, aleluia, com a tua maneira de viver. Isso também não vai adiantar nada, sabe por quê? Porque isso aconteceu com os apóstolos, aleluia. Muitos começaram a perseguir a igreja porque achavam, aleluia, que eles incomodavam as nações, as cidades. Não é assim? Muitas das vezes comigo, contigo. Quando chega no lugar, as pessoas ficam incomodadas. Pronto, acabou a alegria, chegou um crente. A gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, a gente não pode beber isso, a gente não pode beber aquilo. Eita, mano, não é desse jeito ou não é? Você incomoda, aleluia, a alegria de algumas pessoas. Você incomoda, aleluia, sabe, a festa de algumas pessoas. Por onde que você passa, às vezes, aleluia, incomoda. Porque, aleluia, há diversidade espirituais no reino da maldade. Muitas das vezes está lá a pessoa já preparando o laço contra a vida de alguém, preparando o feitiço contra a vida de alguém. Aí você passa, aí aquela pessoa fala, pronto, agora acabou, não vai acontecer mais nada, porque este homem e esta mulher é do homem lá de cima, alabandará e como ele raça. Sabe, eles sabem muito bem, aleluia, quem é, aleluia, a igreja do Senhor neste mundo. Eles sabem muito bem quem é eu, quem é você, que tem abraçado o Evangelho, que tem abraçado a palavra, que tem andado fielmente com Jesus e não tem olhado para trás. Eles sabem. Por isso sabe que os inimigos, aleluia, eles só vai tocar em você da permissão de Deus, como tocou em Jesus. Como levaram Jesus, aleluia, perante, aleluia, o sinédrio. Meu Deus do céu. Muitas das vezes, sabe, nós ficamos se perguntando, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Ei, preste atenção. Isto é para a glória de Deus e não para a glória do homem. Tem pessoas que falam assim, eu trabalhei tanto, nunca fiquei rico. E quem disse que Deus te projetou para você ficar rico? E quem disse que Deus te chamou, aleluia, para você ficar rico? Não, Deus te chamou para propósito. Se você começar a prosperar e ter dinheiro, tem propósito. Se você não prosperar e não tiver dinheiro, também tem propósito. Porque tudo é obediência, tudo é palavra de Deus. Aleluia. E como funcionam essas coisas? Com esse versículo que está na parede aí, ó. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Se você parar de orar, pronto, acabou. Você vai ser bombardeado, porque você, aleluia, não está usando as suas munição. Quando o inimigo começa a atacar outro, e o outro não responde,
aleluia, ele entende que a munição dele acabou, então ele não para de atacar. Mas se você começar a usar suas munição, tu começar, aleluia, a usar suas armas, aleluia, ele vai parar e ele vai ver que você não está sem munição. Então a oração do crente, ela tem poder contra o inferno. Tem poder contra o inferno. Talvez algumas pessoas vão entender assim, mas eu tenho orado, não tem acontecido nada, já oro bastante tempo, mas não acontece nada, até parei de orar. Você não ouviu não? Que Jesus não tem prazer na vida daqueles que oram para trás? A alma dele não se compraz? E muitas das vezes, sabe, é dessa maneira mesmo que acontece na minha e na tua vida. Quando paramos de orar, entendemos que Deus não está se agradando de mim não. É que você não está entendendo o plano de Deus, a vontade de Deus na tua vida. Aleluia. Deus, quando quer mudar a vida da pessoa de um dia para a noite, Ele muda. Ele usa qualquer objeto dessa terra. Ele faz você ganhar em qualquer prêmio. Até na fila do mercado, Ele te sorteia. Lavanda, da raça. Ele faz, aleluia, você ganhar o que você nem planeja. Você lembra de um irmão que foi no mercado, estava sem dinheiro para pagar a compra, e aquela caixa foi sorteada com todas as compras paga, né? E ainda o homem ganhou uma casa. Olha só que coisa linda, né? O povo ficou sem entender como isso aconteceu exatamente com um homem sem dinheiro e ainda crente. Aleluia! Mas é engraçado, aleluia, sabe? Como é para nós ser ousados, nós se calamos. Para avisar acerca da maldade, do erro, que vai levar a pessoa para o inferno. Temos medo. Mas quando é para prosperar, todo mundo grita. Todo mundo corre, né? Eita, meu Deus, como se fosse atrás do último copo d'água que há na terra. Mas quando é para avisar, aleluia, o miserável, o condenado, a pessoa, ela se covarde, ela fica aí com vergonha, ela fica aí num estado de covardia, né? Então Deus está falando isso para os atalaia daqueles dias de Ezequiel. Alguns não estavam o quê? Vigiando. E isso ia dar o quê? Brecha para o inimigo entrar e matá-lo, não somente eles, mas todos que estivessem na sua retaguarda. Vamos estar orando e terminando essa reunião e agradecendo a Deus por esta noite, né, neste lugar, porque o Senhor Deus, Ele é muito maravilhoso para a tua igreja. Serve para mim ali, por favor. Louvado seja Deus. O quadrado que tu aperta ali, o outro, isso.